Jornal Vale Notícia, nessa noite de sexta-feira, na primeira reunião de lançamento da pré-campanha, recebe aqui os jovens, né, de Itapaci, eles que fazem parte do Grupo Jovem... Geração Jovem Maranata. Geração Jovem Maranata. É muito importante a gente levar essa matéria para você, internauta, ouvinte e leitor do Jornal Vale Notícia, em relação aos jovens, né? Eu estava dizendo agora aqui nos bastidores, com um dos integrantes, o jovem, a participação do jovem na política. Então eu quero saber dele, como que ele vê essa situação do país hoje e também o jovem na política. Boa noite. Eu queria dizer primeiramente que eu estou aqui no nome da Equipe Preta para representar a nossa visão política sobre o que vem acontecendo no Brasil. Acredito eu que muitas pessoas pensam que a política não pode ser mudada. Como nós mesmos nos bastidores estávamos dizendo agora há pouco, nós podemos mudar isso sim. E o jovem tem força para isso. Então, se achamos que que a corrupção é grande, que tudo aquilo está abalando o nosso país, tem que partir a vontade nossa de mudar. E eu acredito que a força jovem tem que estar empenhada a fazer essa mudança. Vocês têm algum movimento em relação a essa questão da política em Itapaci? Vocês têm acompanhado os últimos acontecimentos em Itapaci? Somos Sociedade Itapaci e realmente estamos acompanhando os projetos que estão lançando em relação à política. E nós fazemos projetos sem ser vinculado com a prefeitura, mas só que tem nos apoiado muito. A prefeitura, o atual governo tem nos apoiado bastante, o nosso Ministério Jovem. E a gente agradece muito a isso, porque nesse momento que é bom ver que a sociedade apoia a gente, tem que abraçar o jovem, porque o jovem é o início, é o alicerce que a sociedade pode ter para que possa ter um futuro melhor. E em relação à política nacional, como você, jovem, representando os demais, vê o quadro da corrupção no país? É algo que entristece a gente, né? Porque a corrupção é uma bola de neve, ela acaba acumulando e muitas pessoas dizem que isso não pode ser mudado, que é uma tradição política do próprio Brasil, que é algo que não tem como acabar. Mas isso é hipocrisia, falar que não tem como acabar. E eu acredito que nós temos que começar a tentar mudar isso. E algo que eu acredito que mostrou que o povo tem poder foi o próprio impeachment que aconteceu no Brasil inteiro, que eu acredito que mostrou que nós que levamos ele para o poder e não somos submissos a eles. Pois é, curiosidade, você falou no impeachment. Nós aqui em Itapaci também tivemos o impeachment do prefeito. Né? Então, quando eu pergunto a vocês, jovens, a participação da política, principalmente no local que você mora, no local que você reside, a sua família, nós tivemos um impeachment aqui e nós temos a informação que o prefeito que estava na gestão, em 7 meses, carregou 8 milhões da prefeitura. Isso comprovado, inclusive, em processo. Né? Aí você falou em relação à corrupção nacional que entristece. Vocês, quando se reúnem, né, é uma curiosidade minha, e eu acredito que de muitos leitores, vocês discutem isso entre vocês chegaram a comentar ou cogitar a ideia, porque nós também tivemos acompanhando o impeachment aí em Itapaci, e nós observamos a falta da equipe jovem junto ao movimento. Nós observamos também que o jovem, um alerta até para os jovens demais, a presença na Câmara Municipal, que é muito importante. E como vocês discutem, vocês chegam a conversar em relação a isso? Tem algum projeto em relação a isso, para dar continuidade, fiscalizar, ajudar a população de Itapaci? Eu acredito que o jovem tem muita força política, sim, pela própria voz, pelos projetos, pela inovação que o jovem tem. Ou seja, nós temos, sim, discutido sobre ideias políticas, sobre a situação do nosso próprio estado, do nosso próprio país, do nosso próprio município, coisas que devem ser mudadas, melhoradas, porque eu acredito que o jovem tem essa capacidade de observar aquilo que está atrapalhando, né? O jovem tem muita criticidade, que eu acredito que falta muito na sociedade de hoje, é a criticidade. E algo que é cultural no Brasil, ao pensar que somos escravos do governo, e nós não somos escravos do governo, porque o governo só existe devido à sociedade. E nós, como jovens, devemos tentar mudar isso. E um fato curioso,
para você que é eleitor, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu sempre nas minhas entrevistas eu faço. Vocês em discussões e um bate-papo, né? Não vou falar discussões, mas sim um bate-papo entre vocês. Tem aquele no grupo que vocês brincam, você tem que ser um político, você tem que ser um vereador, você tem timbre para isso? Tem alguém no grupo de vocês que tem essa garra, essa determinação, ou até você próprio, por ter tomado a iniciativa de estar falando com a gente aqui? Eu acredito que esse espírito de liderança, esse espírito de querer, igual você falou, a política, eu acredito que é algo que pode estar até adormecido em muitos jovens, pela própria timidez, pelo próprio não ter a desenvoltura de querer falar. Porém, sempre tem sim um ou outro que a gente brinca, que puxa mais à frente, que tenta atrair as pessoas. Tem aquele espírito de liderança, né? Sempre tem. A gente brinca sim. Muito bem, tá aí uma entrevista, né, gratificante, né, e com certeza muito produtiva do Jornal Vale Notícia com os jovens de Itapaci. Eu agradeço a você pela entrevista, que você tem aí algum recado para alguns jovens e muitos que irão nos ver na internet. Você pode ficar à vontade. Eu queria mandar um abraço para toda a geração Jovem Maranata. Eu queria falar também que eu acabei de me recordar que, juntamente com o atual governo, ontem nós fizemos um projeto, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, do plantio de árvores em lugares que estavam... a gente fizemos o reflorestamento ali no setor Planalto. E isso é algo que demonstra que nós estamos, sim, empenhados a cuidar do próximo. E a política é algo que ajuda isso, né? Que deveria ser feito para isso, mas infelizmente as pessoas não tentam cuidar da comunidade e tentam cuidar de si mesmo, que seria a corrupção. Não pensar no próximo e pensar em si mesmo. Então, como igreja, como jovem e como líder da equipe preta, eu queria falar que nós estamos sim de olho na política, queremos sim revolucionar esse país. E também queria aproveitar para convidar o pessoal para o Congresso Diocesano que vai ter aqui em outubro. A equipe preta está convidando, em nome do Grupo Geração Jovem Maranata, o pessoal para o Congresso Diocesano. Ok, nós agradecemos e desejamos vocês boa sorte. Convidamos também para participar mais vezes com a gente, nós teremos outras reuniões. E dia 19, como eu já te disse, às 19 horas a gente vai estar contactando no WhatsApp, pode anotar o número se você quiser, para que a gente possa discutir, né, e trazer mais informação para o jovem e trazer mais a participação de vocês na política itapacina, que é, com certeza, bem-vindo, né, e a gente precisa mudar. Jornal Vale Notícia cobrindo aí as eleições 2016.